meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim convidar vocês para participar de uma leitura em grupo. Eu e a Leila Cardoso do canal Livros e Scrap resolvemos ler juntas o livro O Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde e nós escolhemos começar esse projeto no mês de novembro para dar tempo de todo mundo se organizar para que vocês possam participar dessa leitura em conjunto com a gente. A Leila já tinha a meta de ler este livro ainda esse ano, e além de querer muito reler este livro, eu preciso ler ele na versão em inglês por causa de um curso, e então eu resolvi ler os dois ao mesmo tempo, e conversando com a Leila, juntou que ela também queria ler esse livro, estava na meta dela, e nós resolvemos nos unir para ler este livro juntas e convidar vocês para ler com a gente O Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, que é um clássico da literatura universal. Se você não conhece a sinopse do livro, eu vou fazer um breve resuminho, mas bem breve mesmo, só para você ter ideia do que se trata essa história. Bom, O Retrato de Dorian Gray conta a história do Dorian, que teve um retrato seu pintado, que era muito comum na época, né, já que a fotografia não existia ou não era popular, eu não sei, nem lembro exatamente o período que se passa, mas se eu não me engano não existia. Os retratos eram quadros das pessoas, né? E a partir dessa pintura, a cabeça do Dorian começa a ficar diferente. Ele começa a ter uns pensamentos meio escuros e ele passa a desejar profundamente a imortalidade, já que ele se depara com uma beleza magnânima ao ver a sua pintura concluída. Mas o grande primor deste livro, ao meu ver, é a excelência de narrativa que o Oscar Wilde tem ao narrar essa história. Então eu convido você para ler a história, conhecer o Dorian Gray sim, mas acima de tudo conhecer o Oscar Wilde. Então eu recomendo para vocês essa edição se você não tem e quer participar dessa leitura, dá tempo de você correr atrás. Mas se tiver em outra edição, não deixe de ler por causa disso, tá? Porque o conteúdo a história, você vai conseguir compreender toda essa sensibilidade que o Oscar Wilde tem na narrativa, na sua capacidade de compreensão e explanação sobre um assunto. Você vai conseguir compreender em qualquer edição, não tem problema. Porém, atente-se à narrativa do Oscar Wilde. No começo você pode ter um pouco de dificuldade e tal, porque é uma narrativa um pouco mais refinada, vamos dizer assim. Então pode ser que no começo você tenha um pouquinho de dificuldade, mas isso não vai permanecer pelo livro todo, tá? Eu garanto pra vocês. E atente-se à percepção que o Oscar Wilde tem quando ele vai tratar de um assunto, especialmente no que diz respeito às mulheres. Ele é um observador muito, muito bom do comportamento feminino, e ele traz aqui, apesar desse livro não ter um enfoque nas mulheres, ele, como observador, ele repara muito. E não sei se você sabe, mas o Oscar Wilde foi acusado na época, ele chegou a ser preso até por homossexualismo, enfim. E apesar dele ter se casado, ter tido filhos, tal, tinha essa questão do homossexualismo, mas ele era um observador muito crítico e muito magnânimo no que diz respeito ao comportamento humano e o feminino em especial. Então eu convido você a ler este livro para conhecer essa história, que é um clássico, né? Não preciso nem falar do valor dele para a literatura, mas para conhecer a sensibilidade que o Oscar Wilde traz aqui nessa narrativa. Não vou falar mais não, deixa para vocês lerem e descobrirem aos poucos junto com a gente, tá? A gente vai começar a ler O Retrato de Dorian Gray em novembro, então não se preocupe, você tem aí o mês de outubro inteiro para correr atrás do seu livro, da sua edição, e conseguir se organizar, planejar suas leituras para você começar a ler ele em novembro, tá certo? Em dezembro a gente volta para conversar, ou no final de novembro. Então vem participar com a gente desse projeto de leitura. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro canal da Leila. Dá uma passadinha lá para conferir o canal dela se você não conhece ainda, né? A Leila é muito querida, ela tem um gosto literário muito refinado. Eu gosto bastante das leituras da Leila. Tem até uma identificação muito próxima ao que ela gosta de ler. E eu convido vocês para conhecer o canal dela, caso ainda não conheçam. E me conte aqui embaixo se você vai participar, se você já leu, se você quer ler, pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? E eu vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.